Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos começando mais um Sexta de Casa, naquela expectativa de sempre, né? Que você reúna a sua família e use esse conteúdo para um culto doméstico. Esta é a primeira sexta-feira do mês de setembro, ou mês conhecido como Setembro Amarelo, que fala sobre a prevenção contra o suicídio. Por que amarelo, né? Porque essa cor? Bom, mas já já eu compartilho com você essas coisas e principalmente a palavra de Deus aqui no nosso Sexta de Casa de hoje. Mas antes eu gostaria de lembrar que amanhã, sábado às 10h15, no nosso programa Cada Dia, que veicula tanto na TV Vitoriosa quanto aqui pelo nosso canal de YouTube e também ao meio-dia pelo programa Raízes Evangélicas na Rádio Dimensão FM. Bom, amanhã o pastor Hernandes começará uma série de mensagens especiais para esse mês de setembro. Ele falará amanhã sobre como vencer a ansiedade. É um tema muito interessante, que é o mesmo tema que eu gostaria de falar aqui no nosso Sexta de Casa de hoje. Então amanhã 10h15 na TV Vitoriosa e também aqui pelo nosso canal do YouTube, nesse mesmo horário. Eu espero que você compartilhe isso com outras pessoas, né, mandando o link. Eu vou disponibilizar o link para você que está nos assistindo, com certeza. Vamos colocar aí, mandar no WhatsApp, e você entra no canal, aqui no canal do YouTube da Sexta Igreja, pega o link, mande para outras pessoas, a fim de que nós abençoemos muitas pessoas nesse mês de setembro com essas mensagens da Palavra de Deus. Amanhã, então, como vencer a ansiedade. Também eu gostaria de divulgar, né, a nossa série de mensagens também para esse mês de setembro, que é Nós Podemos Fazer Mais. Esse mês de setembro, nós podemos fazer mais pela vida. Então, uma bênção, eu espero que você, podendo, participe conosco do culto presencial às 17 horas no templo da nossa igreja. 17 horas na Avenida Dr. Laerte Vieira Gonçalves, 561, no bairro Santa Mônica, o nosso querido bairro residencial da nossa querida cidade de Uberlândia. E eu tenho um aviso rapidinho aqui também para homens e mulheres, né? A Sociedade Auxiliadora Feminina, que é a SAF, ela realiza uma reunião de oração para mulheres. Então, Mulheres em Oração, toda segunda-feira, às 13h30, 13h30, Mulheres em Oração, reunião de oração presencial, e em nome então das mulheres, né, em nome da SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina da Sexta Igreja, convidamos você, mulher, para participar desta reunião de oração toda segunda-feira, 13h30. Bom, aí você pergunta, e os homens da igreja? Não, os homens da igreja também estarão em oração, uma reunião de oração que acontece também na segunda-feira, toda segunda-feira, às 19h30, Homens em Oração. União Presbiteriana de Homens, o PH, esta sociedade interna da nossa igreja, realiza então a reunião de oração. Então agora nós convocamos todos os homens para esta reunião de oração, toda segunda-feira, 19h30. Então você, homem, participe. Às vezes a gente até brinca, né? Venha se você for homem, né? Ou seja, reunião de oração para os homens, toda segunda-feira, 19h30. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo, passando aqui a vinheta que chama para o culto presencial, para a série de mensagens Nós Podemos Fazer Mais pela Vida, nesse mês de setembro. E logo após a veiculação desta vinheta, eu retorno para falarmos um pouco sobre ansiedade, à luz da palavra de Deus. Não saia daí, eu volto já.
Muito bem, de volta aqui com o nosso Sexta de Casa. Quero compartilhar a palavra de Deus com você em Filipenses capítulo 4, os versículos 6 a 9. Diz assim a palavra de Deus: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Filipenses 4, de 6 a 9. Setembro amarelo, essa cor, segundo o que veicula pela internet, as informações, tem a ver com a cor do carro de um adolescente, 17 anos, o Mike, que não aparentava ter nenhum problema emocional, psicológico, mas cometeu suicídio. E ao fazê-lo, é lógico, né? Isso traz sempre um transtorno para os pais. Os seus pais, no dia do sepultamento de Mike, eles distribuíram um cartão para as pessoas, né, dizendo: olha, se você pensa em suicídio, procure ajuda, e distribuíram uma faixa, né, uma fita amarela, lembrando do carro do Mike, que era um Mustang amarelo que aquele adolescente possuía. Então, veja, um adolescente que mesmo nesta idade já podia ter o seu carro, aparentemente sem nenhum distúrbio, porque isso é caracterizado como um distúrbio muitas vezes. É lógico que quando nós nos referimos a isso, como vamos fazer agora à luz da palavra de Deus, a nossa área é a área espiritual, é a área bíblica, né? Então, a gente sabe que muitas vezes uma pessoa que tem passado por uma situação assim, que é uma enfermidade, né, já diagnosticada, precisa de, às vezes, até medicamentos, né? Então, mas isso nós deixamos para os médicos, para aqueles que tratam isso, né, essa patologia. O que eu gostaria de ressaltar aqui é a recomendação bíblica, né? Bíblica, que certamente seria uma prevenção, né? Algo para que nós pensássemos a fim de que tivéssemos saúde mental, saúde emocional, saúde psíquica. Então, nessa forma, não querendo ser simplista, mas sendo pontual, né, na questão espiritual, naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, é esse o nosso viés, né? E é muito interessante quando nós falamos sobre esse assunto, relacionando aqui com Filipenses, porque Filipenses, uma das cartas escritas pelo apóstolo Paulo, escritas na época que ele estava preso em Roma. O apóstolo Paulo estava preso por causa do nome de Jesus, do testemunho, né? Por causa da mensagem que ele pregava. Ele dizia que Jesus Cristo tinha ressuscitado e que Jesus era o Senhor, o Messias. E por causa desta palavra do apóstolo Paulo, falando que Jesus Cristo era o Salvador, e ele compartilhava a experiência que ele mesmo tinha com Jesus, alcançado, ele que era um
até então um religioso, um fariseu da tribo de Benjamim, alguém que perseguia a fé em Jesus, perseguia os discípulos de Jesus, se converteu. E agora, perseguido pelos seus patrícios, principalmente pelos saduceus, que não acreditavam em ressurreição. Quando o apóstolo Paulo pregava, então, que Jesus Cristo é o Senhor, que ele havia morrido e ressuscitado ao terceiro dia, e que ele era testemunha disto, isso desencadeou uma grande perseguição ao apóstolo Paulo, a ponto de várias prisões, e a principal prisão em Roma, onde depois de certo tempo ele foi decapitado segundo a tradição cristã. Foi morto em Roma, e o testemunho de Paulo fez com que fortalecesse, sem dúvida nenhuma, a fé em Jesus Cristo. E hoje nós estamos aqui falando dele, porque ele escreveu uma das suas cartas, ele escreveu 13, uma delas Filipenses, e junto com outras, ele o fez estando preso em Roma. E ele fala sobre ansiedade aqui nesse texto que lemos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Essa expressão é muito interessante, porque às vezes a gente tem a desculpa. Não, eu estou ansioso por causa disso, né? E algo que justificaria a ansiedade. E Paulo está dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não há nada que possa fazer você ficar ansioso. Você não pode estar ansioso por nada. Mas como assim, não é? Então é um imperativo, é uma ordem dada pelo apóstolo Paulo, ele que estava preso, sofrendo, né? Já esperando o dia da sua execução. Como que alguém pode falar sobre esse assunto, falar sobre alegria, recomendar que nós nos alegremos do Senhor, que nós não nos preocupemos em demasia, que nós não sejamos ansiosos? Como, baseado em quê, né? O que ele está dizendo de fato? E mais, que nós não temos e podemos ficar ansiosos por coisa alguma. Mas qual que é a contrapartida disto? Como vencer esse sentimento que invade o nosso coração, trazendo preocupação, trazendo ansiedade e às vezes levando a uma patologia? Como vencer isso? Qual a contrapartida desse sentimento que invade mente e coração, roubando a nossa alegria e principalmente roubando a nossa paz? Como fazer? Em primeiro lugar, veja, o apóstolo Paulo diz que nós devemos combater a ansiedade com práticas devocionais. É muito interessante isso. Ele diz que ao invés da ansiedade, nós devemos fazer uso dos exercícios devocionais. Nós sabemos que exercício físico também é uma coisa importante, mas o apóstolo Paulo fala aqui de um exercício espiritual, né? Práticas devocionais. O apóstolo Paulo diz que nós vamos combater através da oração, da súplica, com ações de graças. Veja, oração, súplica e ação de graças é uma forma de petição, é uma forma de buscar a paz através desse exercício devocional. A oração, a súplica, que é uma oração diferenciada, ou seja, ela é pontual, ela é objetiva, ela é específica, né? Então a oração, nós sabemos, é uma prática de conversar com Deus, onde nós vamos conhecer mais a Deus e adoramos a Deus e buscamos essa intimidade com Deus. Mas a súplica já é algo mais específico, é algo intencional também, como a oração, mas visa um problema específico. E há uma intensificação na oração. E certamente até uma mudança na forma da oração, né? Quando se fala súplica, subentende-se uma oração mais intensa, uma oração mais fervorosa nesse sentido, mais pontual, há um motivo específico. E em terceiro lugar, o apóstolo Paulo diz com ações de graças, ou seja, sem
sem deixar de adorar a Deus. Interessante porque muitas vezes a tendência quando estamos passando por algum problema é nós não agradecermos, não olharmos para o lado positivo dos fatos. O apóstolo Paulo diz que nós vamos combater a ansiedade através da oração, da súplica e das ações de graças. Esse exercício devocional é extremamente importante para nós lutarmos contra a ansiedade. Você tem ficado ansioso? A ansiedade, mais do que nunca nesse tempo pandêmico, tem invadido o nosso coração, não é verdade? E como você tem lidado com isso? Espiritualmente falando, como você tem feito? É uma boa pergunta, porque se você quer combater a ansiedade e você é um cristão, crê na palavra de Deus, você precisa considerar o fato de que Paulo está dizendo sobre a oração, a súplica e a ação de graças como uma ação contra a ansiedade, a fim de que nós consigamos obedecer essa ordem que é não ficarmos ansiosos por coisa alguma. Mas além da prática devocional, o apóstolo Paulo recomenda a busca pela saúde mental, um exercício mental. Repare que ele diz, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, puro, amável, de boa fama, ocupe o seu pensamento com isso. Veja, não é um mero positivismo, né? Não é isso. Paulo está dizendo que a nossa mente precisa ser ocupada com coisas boas, coisas que vão nos ajudar. Se uma pessoa vai enchendo a mente dela de fake news, de pornografia, de politicagem, polarização política, ficar denegrindo a imagem das pessoas, né? Independente de partido, né? Então, um chama o presidente atual de um adjetivo qualquer, o outro chama o presidente, ex-presidente de outro adjetivo qualquer, e você se depara com pessoas que se dizem cristãs, discípulas de Jesus, e às vezes usando até palavrão, né? Então, quer dizer, está ocupando a mente dele com coisas que não são respeitáveis, às vezes coisas que não são verdadeiras, né? Tem muita coisa que não é verdade, que as pessoas falam uma das outras e que não é verdade. As chamadas fake news, na época do apóstolo Paulo, ele nunca imaginaria essa expressão, né? Fake news, não havia, mas a verdade já existia. E Paulo diz, olha, ocupe o seu pensamento com coisas que são verdadeiras, né? Coisas que são respeitáveis. Então, se você quer lutar contra a ansiedade, além das práticas devocionais, coloque e permita com que a sua mente seja possuída por coisas boas, né? Aquilo que é justo, aquilo que é amável. Então, se uma pessoa enche a cabeça dele de pornografia, de fake news, de coisas não respeitáveis, de coisas que não são amáveis, ele vai enchendo a mente dele dessas coisas, é lógico, ele vai ficar doente. O apóstolo Paulo diz, olha, ocupe o vosso pensamento com coisas boas, coisas verdadeiras, às vezes não tão boas, mas verdadeiras, né? Porque nem tudo é bom, às vezes tem coisas que são ruins, mas tem que ser coisas verdadeiras, então é a verdade, coisas amáveis, coisas que possam nos ajudar no nosso estado emocional. Agora, se você fica, só quer ouvir notícias sensacionalistas, só notícias ruins, você vai ocupando seu pensamento disso, só pessimismo. O apóstolo Paulo está dizendo, você vai ficar doente. Então, quer lutar contra a ansiedade? Pensa na sua saúde mental. O que você está colocando na sua mente, né? Se é verdade, se é amável, se ajuda de fato, né? Tem que passar por esses portais da sabedoria. Primeiro, se é verdade, né? Se compensa você reencaminhar as coisas, se vai ajudar, né? Se você reencaminha uma notícia, né? Você viu se é verdadeira, às vezes é uma fake news, às vezes é mentira, e você já manda isso para o seu grupo, mas é verdade.
E outra coisa, vai ajudar? Vai ajudar se você ficar colocando coisas assim, mandar para as pessoas? Isso vai ajudar mentalmente a pessoa? Vai ajudar essa pessoa emocionalmente? Às vezes você vai fazer a pessoa ficar mais doente do que já está. Bom, não vai passando as coisas sem saber se primeiro é verdade, pelo menos. E finalmente o apóstolo Paulo diz que nós combatemos a ansiedade através do testemunho. Por isso que ele diz no versículo 9, olha, o que vocês aprenderam, aquilo que vocês viram na minha vida, vocês pratiquem isso. Ou seja, é necessário que nós pratiquemos as coisas que nós temos aprendido. Esse negócio de ser só religioso, né? Tem pessoas que têm 50 anos que fazem parte de uma igreja, já foram professor de escola dominical, às vezes até oficial da igreja, conhece a instituição, sabe? É uma beleza nesse aspecto, mas não pratica o que aprendeu e o que às vezes ensina, né? Então, como que você vai combater a ansiedade se você não tem uma prática da vida cristã? O testemunho. O que as pessoas falam sobre você? O que as pessoas falam sobre você? O que as pessoas falam do seu caráter? O que as pessoas falam da sua espiritualidade? O que as pessoas falam do jeito que você procede, do jeito que você faz no seu dia a dia? Qual que é o testemunho que você dá? Qual o testemunho que você dá como esposa, né? Como mãe, como filho? Qual o exemplo que você dá? Então, são perguntas que nós precisamos responder. Tem pessoas que perdem a autoridade espiritual. Um pastor, um líder qualquer de igreja, uma líder, vai perder a autoridade espiritual se não agir de forma correta. Por isso que tem várias pessoas já com a família desfeita até. Foi uma imprudência, né? Uma imprudência. O Senhor Jesus diz que é por causa da dureza do coração. De casamento se desfaz por coisas banais às vezes, né? Por causa do temperamento, por causa da doença mental, né? Esses distúrbios. Então, isso traz um prejuízo enorme. Bom, para concluir, diz o apóstolo Paulo, que o Deus da paz, é muito interessante, o Deus de paz, né? O Deus de paz, ela vai nessa paz de Deus. Veja, não é a paz com Deus, né? Porque a paz com Deus nós temos através de Jesus Cristo, é imputada a nós, né? Mas a pessoa às vezes pode ter paz com Deus, mas não tem a paz de Deus. Então ela mesmo sendo religiosa, mesmo falando, não, eu sou justificado pela fé, eu tenho paz com Deus, maravilha, maravilhoso. Mas e a paz de Deus, essa do dia a dia, em que você lida com esses problemas, como que você está, né? Porque quando se falta essa paz de Deus, aí a ansiedade e outras coisas mais se instalam na nossa mente, no nosso coração, roubando a nossa alegria. Como o apóstolo Paulo estava falando sobre alegria, Filipenses é a carta da alegria, então ele insiste com isso. E aí ele diz que a paz de Deus vai guardar a nossa mente e o nosso coração. E é muito interessante que a paz vai guardar, essa paz de Deus, ela vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Vai nos proteger, vai nos dar uma blindagem, né, na nossa mente, no nosso coração, e assim nós poderemos ter uma saúde emocional, poderemos desfrutar, mesmo em tempo difícil, como difícil era o tempo do apóstolo Paulo à época, assim também Deus, mesmo no nosso tempo difícil, Ele vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Glória a Deus por isso. Coisa boa é a palavra de Deus, a instrução da palavra de Deus para o nosso coração. Não há necessidade de nós sermos vencidos pela ansiedade. Não há necessidade. À luz da palavra de Deus, a gente combate a ansiedade desse jeito. Agora é lógico, né? Se extrapola isso e precisa às vezes até de uma ajuda medicamentosa, já não é o nosso caso. Já não é a minha formação.
eu sou doutor da alma, né? Eu estou diagnosticando e dando o que a palavra de Deus diz para que nós vençamos a ansiedade à luz da palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, traga paz ao seu coração e essa paz guarde a sua mente e o seu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de adentrar em tantos lares e assim falar da tua palavra. Guarda o nosso coração e a nossa mente, Senhor. Ajuda-nos para que nós tenhamos a prática devocional. Ajuda-nos, ó Deus, para que nós zelemos daquilo que tem entrado na nossa mente, Senhor. Ajuda-nos que nós tenhamos um filtro melhor, ó Deus, daquilo que nós temos deixado entrar na nossa mente, no nosso coração. E finalmente, dá-nos forças para praticarmos aquilo que nós já temos aprendido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus. Não se esqueça, amanhã 10h15 do programa Cada Dia. Tchau, tchau. Oi, pessoal, nós queremos divulgar aqui o programa Cada Dia, que veicula no SBT, TV Vitoriosa e também pelo YouTube. Em mês de setembro, chamado Setembro Amarelo, o pastor Hernandes vai trazer mensagens para a nossa saúde emocional, né, pastor? Exatamente. Nós vamos abordar, pastor, durante esse mês, então, como vencer a ansiedade, como vencer o medo, como vencer a depressão, como vencer a tristeza e como vencer o desânimo. Muito bom. Então fique ligado no programa Cada Dia. Deus abençoe.